Queremos nessa noite não fazer a nossa sequência normal no nosso livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer o que seria a ideia de um encerramento a respeito do que aconteceu aqui na IBF, para que os irmãos também tivessem acesso à informação desses tesouros que nós mencionamos. O tema dessa noite, ou o tema da nossa IBF, foi Em Busca do Tesouro ou dos Tesouros Escondidos. E as crianças, então, ao longo de cada um dos dias, se depararam com um dos tesouros. O primeiro tesouro que nós olhamos, dos três que precisam ser encontrados, e é por isso que, então, no primeiro dia teve aqui a peça com os piratas. Os piratas chegaram aqui, andaram por esse salão, e finalmente, quando eles encontraram uma caixa, e que essa caixa, eles ficaram contentes, porque acharam que estavam ricos. Quando eles abriram a caixa estava cheia de Novos Testamentos, diversas Bíblias. E o pirata ficou bravo e disse: mas eu viajei de tão longe, batalhei tantas coisas, cheguei aqui para achar um livro. E então, quando ele está desanimado, um outro personagem aparece e diz o seguinte para ele: não, esse livro é muito valioso. Então ele fica contente e diz: que bom, eu sabia que tinha que valer alguma coisa. Quanto vale esse livro? E alguém diz para ele: não, esse livro não tem valor no papel, na capa, não é isso. O valor desse livro está contido dentro dele. Então ele começa a procurar, certamente vai ter alguma pérola preciosa, ele não encontra nada, e alguém vem e diz: não, é o conteúdo, os ensinamentos desse livro que são o verdadeiro tesouro. Então as crianças aprendem que a palavra de Deus é valiosa, e um dos versículos que eles aprenderam foi o tesouro da palavra de Deus, e o versículo base foi: a palavra de Deus é mais valiosa para mim do que milhares de peças de ouro e de prata. E muitas pessoas hoje não entendem isso, o valor da palavra de Deus. E nós, no final, na sexta-feira, demos para as crianças o Novo Testamento para que eles levassem e pudessem ter acesso. E esse tesouro é tão importante, tão precioso, mas nós, o povo brasileiro, temos acesso a isso com facilidade, com liberalidade, com toda tranquilidade, não damos valor a isso. Há lugares no mundo, não só o mundo não alcançado, quando nós somos tribos e aldeias, mas no mundo também alcançado, lugares onde a perseguição é tão brutal, que ter a palavra de Deus, há muitos países no mundo que não tem a Bíblia completa, tem pequenas partes, às vezes o Novo Testamento, às vezes alguns livros do Novo Testamento. Há lugares do mundo em que as pessoas só têm o Evangelho de Mateus, e só tem uma cópia, a igreja toda tem uma única cópia do Evangelho de Mateus. E como é que eles fazem para estudar a palavra de Deus? Eles rasgam as folhas e eles dão pequenas partes para cada um dos membros. Eles têm que memorizar aquele capítulo. E quando a igreja se reúne, cada um pode falar a sua parte. Então a Bíblia, ela é internalizada de uma maneira, ela se torna um livro que, mesmo que o governo venha e confisque alguma coisa, aquela porção da Escritura ficou guardada ali. E nós, no Brasil, temos toda a liberdade, mas nós não acreditamos ou não vivemos dessa maneira. Tua palavra vale mais do que milhares de peças de prata ou de ouro. Vimos no segundo dia com as crianças que o segundo tesouro é o tesouro da salvação. Então nós fizemos uma pintura, um quadro aqui na igreja, tentando mostrar para as crianças aquilo que os homens buscam, que as crianças buscam. Elas buscam paz, mas elas encontram conflito, brigas. Elas buscam amor, e o que elas encontram é, na verdade, solidão. Elas querem ser amadas, mas elas continuam só. E eu lembro que uma das menininhas estava aqui, levantou a mão e falou assim: pastor, eu sou muito sozinha. E ela parou todo o grupo e falou: eu sou muito, como eu gostaria de ter mais pessoas, mas eu tenho muita solidão. Eu acho que era uma das menores meninas que estavam aqui. Então você pode saber que solidão não é algo só dos adultos. Há crianças que podem estar numa família, mas se encontram completamente sós. Nós vimos que as pessoas do mundo buscam esperança, mas enquanto elas buscam esperança, o brasileiro não é assim. Esperamos que tudo vai melhorar. Chega uma doença, a pessoa fala: não se preocupa, logo, logo isso fica para trás. Nós somos pessoas que vivem de esperança, mas no lugar da esperança nós nos deparamos com medo.
o medo do amanhã, o medo do desemprego, o medo do luto. Então, o que a pessoa faz? Ela busca esperança e encontra o medo, ela fica arrasada. E nós vimos ao longo desses dias como as pessoas, já não tendo esperança, precisam de perdão. Precisam ser perdoadas e precisam perdoar. Por quê? Porque, no fundo, quando elas buscam perdão, elas se encontram em culpa. E nós falamos para as crianças como é que o mundo procura resolver essa questão. Eles criam mecanismos, criam escadinhas para chegar até Deus. Já que neste mundo não tem solução, a solução tem que estar em Deus. E as pessoas decidem ser religiosas. Elas falam assim, eu vou encontrar paz, amor, esperança, tudo isso aí eu vou encontrar sendo uma pessoa religiosa. Eu vou à igreja. Então, vindo à igreja, eles acham que vão chegar ao céu. Outros dizem, eu vou parar de mentir, vou parar de roubar. Se eu falo palavrão, eu não vou falar mais. E eu falei para as crianças, algumas crianças acham que vão agradar a Deus se elas disserem simplesmente, eu vou ser obediente, eu vou tirar boas notas na escola. Tudo isso é bom, mas não é suficiente para a salvação. Porque quando nós vamos construindo uma escadinha buscando Deus, nós nos deparamos com uma barreira chamada pecado. E essa barreira não pode ser transposta por nenhum de nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, desceu a este mundo, se tornou semelhante a nós, com exceção ao pecado, igual a nós, com exceção ao pecado, para ser nosso substituto. E nós falamos do plano de salvação para as crianças. E nós apresentamos para as crianças o versículo mais conhecido da Bíblia, o do mundo inteiro, na verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então nós falamos do tesouro da palavra de Deus, o tesouro da salvação, e no terceiro dia, na sexta-feira, nós falamos sobre o tesouro da presença de Deus. Depois comentei com a minha esposa que talvez o versículo usado aqui não seja o versículo ideal para defender isso, mas porque nós precisamos facilitar a compreensão das crianças. O versículo que foi apresentado é um versículo que fala não tanto da presença de Deus, mas na onisciência de Deus. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Porque as crianças precisam entender que quando estão em casa, na escola, estão no carro, estão no banheiro, onde elas estão, os olhos do Senhor estão observando, Deus está lá. E nesse sentido, o que nós queríamos apresentar para as crianças é que existe não só o tesouro do fato de Deus estar em todos os lugares, mas aqueles que abraçam a palavra de Deus e a salvação recebem a companhia de Deus. E esse é um tesouro fantástico, porque a pessoa salva pela fé, ela nunca mais está só. Mas nós podemos resumir esses 3 dias da IBF a respeito desse tema na palavra salvação. A palavra salvação seria o maior presente. Por que eu estou falando disso? Porque a palavra de Deus nos ensina a respeito da salvação. Você não conhecerá sobre salvação sem a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu me converti ouvindo música. Ok, se isso aconteceu é porque aquela música falava algo sobre o ensinamento da palavra de Deus. Pastor, eu me converti vendo um quadro. Aquele quadro estava demonstrando na pintura a crucificação, alguma coisa. Não dá para se converter sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental, é um tesouro. E é por isso que Satanás milita para que as pessoas não tenham acesso, para que elas banalizem, para que elas esqueçam, para que elas deixem de lado a palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus fala sobre a salvação. Mas quando nós falamos sobre salvação, e eu queria compartilhar com vocês, fazendo esse encerramento da IBF, o termo, a palavra em si, salvação, ela traz muita confusão na mente das pessoas. E eu fico triste como pastor, porque há pessoas que, de forma inocente, realmente não entenderam o que o termo, o que o verbo salvar significa, ou o que o substantivo salvação significa. E isso é perigoso, porque há pessoas que acreditam, sinceramente, serem salvas, mas não são, porque elas não entenderam o conceito de salvação. Por exemplo, o que é salvação? Aqui está uma palavra grega, aqui está transliterado, algumas pessoas mencionam o D,
na verdade, na letra, essa letra aqui, o som dela é a letra DZ junto. Então seria sozo, alguns falam sodzo, seja como for. Isso significa em grego salvar. Sodzo significa salvar. Soteria, em grego, é salvação. Por exemplo, quem nasce em Salvador, na Bahia. Se você nasce em Bragança, você é um bragantino. E se você nasce em Salvador? Você é o quê? Um soteropolitano. Então, soter é Salvador. Soteria, salvação. Essa palavra é muito importante. Mas quando a Bíblia usa o termo salvação, as pessoas entendem de maneira diferente. Por quê? Porque palavras têm nuances. E elas devem ser entendidas dentro de um contexto, dentro de uma história. Porque se eu pegar simplesmente a palavra puramente como ela foi escrita e dar para ela sempre o mesmo sentido em todos os lugares, vai dar confusão. Mas muitas pessoas leem a Bíblia assim. Salvação, quando aparece a palavra salvação, ela sempre tem o mesmo sentido. E isso vai dar errado, e muito errado. Algumas pessoas entendem, por exemplo, que existem dois extremos quando nós pensamos em salvação. O primeiro é o chamado teologia da libertação, muito defendida durante anos atrás pela Igreja Romana e também por movimentos pentecostais e neopentecostais. Ainda hoje, o neopentecostalismo defende abertamente isso aqui, que a palavra salvar, o verbo sozo, significa salvar da pobreza, dos problemas, das tristezas, das doenças e das dores. É muito comum. Então a pessoa fala assim, esse ano campanha tal. E aí a igreja começa a falar, vem aqui porque nós vamos orar e se você é doente, Deus vai curar todas as suas doenças. Deus vai salvar você. Se você está desempregado, traga a sua carteira de trabalho, porque nós vamos orar e Jesus salvará você do desemprego. Você está com crise no casamento? Venha, porque no dia que você se converter, Deus vai salvar o seu casamento. Então as pessoas olham para isso, para a palavra sozo, e elas entendem que salvação é algo relacionado só a essa história, só o presente. Então muitas pessoas vêm à igreja para serem salvas desses aspectos todos que eu mencionei aqui. Sabe qual deles é o que mais enche igreja? Tem dois ali. O que vocês acham? As pessoas vão à igreja aqui para se livrar do quê? Pobreza. O pessoal fala assim, eu vou para a igreja, porque se eu for dizimista, se eu entrar numa campanha, se eu fizer isso ou aquilo, seja lá, se eu for ungido com óleo, se eu for não sei o que, levar a vassoura para casa, o sabão, não sei o que, as invenções que as pessoas criam por aí, a pessoa acha, então, eu vou resolver o meu problema, vou me tornar rico. E é comum você ver pessoas dando o testemunho, né? Eu costumo dizer assim, a pessoa fala assim, eu quando cheguei na igreja eu só tinha um chinelo, agora eu tenho uma loja de calçados. Eu quando vim para a igreja eu cheguei de bicicleta, agora eu sou dono de uma loja de carros. E as pessoas começam a dizer, é isso, venha para a igreja porque você não mais vai ter problema. Isso é tão estranho à Escritura, porque quando os apóstolos pregaram o evangelho no primeiro século, era justamente o contrário. Conversão significava perder tudo. O Estado confiscava a casa, o bem, perdia a saúde porque você era jogado numa prisão. É totalmente estranho. O apóstolo Paulo não sabia o que era a teologia da prosperidade. Nenhum dos apóstolos. Mas hoje é moda. Vem para a igreja e você vai ficar rico. Segundo, depois de pobreza, qual é o segundo item ali que mais lota as igrejas? Doença. Então é esses dois extremos. E as pessoas que buscam solução, salvação apenas no aspecto da pobreza ou da doença, elas normalmente ficam na igreja um ano só. E no final de um ano elas saem. Ou saem porque conseguiram o que eu queriam. Então chegaram, veio para a igreja, ficou rico. Obrigado, Senhor, agora tem outro na fila. Ajuda lá e cada um vai ficando rico e vai saindo. Ou sai porque falou, eu vim aqui e essa igreja não tem poder, porque não aconteceu nada. Vim aqui, fiz um monte de campanha e saí devedor. Outros vêm à igreja e falam assim, eu vou à igreja, eu vou ser curado. Às vezes recebe de Deus um favor e recebe a cura. Ou naquele ano, por meio dos médicos, dos remédios, também é curado. E a pessoa vai embora, porque o que prendia o vínculo dela com a igreja
ou com Deus, se eu posso dizer assim, era só o dinheiro ou a saúde. As outras aqui não são tão fortes, embora há pessoas que vêm à igreja com problema, por dores e assim por diante. É por isso que alguns cultos falam, está com dor no joelho? Põe a mão onde está com dor, que eu vou orar aqui, a dor vai sumir. Esse tipo de coisa. Eles usam a palavra sozo, salvar, nesse aspecto. Esse é um extremo. O outro extremo é a teologia da redenção. Da redenção não é da Igreja Batista Redenção, é a teologia a respeito da salvação. Que muitas pessoas ensinam o seguinte, que salvação o sentido de salvação é apenas escapar ou ir para o céu escapando da condenação eterna. Então temos esses dois extremos. Você fala o que é salvação? Você fala ir para o céu. O que mais? Ir para o céu. Como que mais? Então a salvação para essas pessoas está relacionada a algo só no futuro. Então você encontra na igreja esses dois extremos. Algo do presente, saúde, doença, tristeza, dor, relacionamento. Vem à igreja porque quer casar, ou porque quer ter um outro relacionamento. Ou vem para a igreja porque fala assim, a igreja é um lugar só de salvação. O resto das coisas, você não vai encontrar aqui. E isso empobrece a força da palavra salvar na Bíblia, porque ela foi usada em diferentes lugares e de diferentes formas. Esse lado, existem aspectos aqui que estão certos. A palavra salvar na Bíblia já foi usada para falar sobre salvar no sentido de doença, de problemas. Isso acontece. Por exemplo, a palavra sozo na Bíblia pode significar salvar alguém de doença física. Deus moveu os autores a escrever isso. Olha o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 9. Vocês lembram que aquele texto em que Pedro e João vão ao templo, eles encontram um paralítico e eles curam o paralítico. E depois as autoridades prendem os dois e querem saber como é que vocês curaram um paralítico de nascença. O que incomodou as pessoas não era o fato, porque não dava para acusar que foi combinado, foi alguma coisa aí, uma armação. Não, era um homem que estava ali na porta do templo anos. E eles ficaram abismados, porque a cura não é como as curas que você vê hoje na televisão, que é tudo fake, né? A pessoa fala, eu cheguei com dor nas costas, e agora? Anda até o fim do palco. A pessoa vai e volta. Não é isso. Era cura incontestável. Levantar um morto não dá para contestar. Curar alguém que nunca enxergou a vida inteirinha, nunca enxergou um cego de nascença, é incontestável. Anos atrás, um médico esteve na nossa igreja falando sobre isso, o Dr. Leandro Boer, hoje é missionário da nossa igreja, da Igreja Batista Redenção, lá nos Estados Unidos, e ele falou que a cura vai além disso. O seu cérebro tem que aprender a enxergar, não é só colocar o olho. Você pegar uma pessoa de 20 anos de idade e colocar olhos perfeitos nela, ela não vai enxergar, porque o cérebro tem uma idade, tem um tempo para aprender a decodificar a informação. Então, quando Jesus curou um cego de nascença adulto, ele fez um milagre, ele colocou no cérebro informação, para que o cérebro entendesse as imagens, filtrasse a luz, fizesse tudo isso. É fantástico. O paralítico, quando Jesus curou, às vezes você vê nesses programas de televisão, a exploração de pessoas, a pessoa chega e fala, sobe aqui ao palco. Você chegou aqui, você tem problema no joelho, você podia andar? Não, olha, eu não podia andar direito, tinha muita dor, mas na hora da oração eu fui curado. E a pessoa sobe aqui ao palco da determinada igreja, e a pessoa caminha aí, a pessoa caminha todo mancando. E vai até ali, a igreja bate palma, não sei o quê. Olha a cura do paralítico. O texto fala que ele nunca andou. E o texto fala que saltando, pode ser tolo para você um verbo como esse, mas você sabe que quando uma criança, quando ela vai aprender a andar, ela engatinha, anda, ela não pula. Pular é um estágio avançado. Um homem que nunca andou não sabe o que é pular. O texto fala que ele entrou no templo pulando e louvando a Deus. É fantástico. A cura, a aprendizado, a informação na cabeça dele. Quem já quebrou uma perna e ficou parado durante muito tempo, quando tira o gesso, o que você precisa fazer para voltar a andar normalmente? Um negócio chamado fisioterapia. E você já sabe andar. Mesmo assim, você tem que fazer lá, fortalecer. Agora, alguém que nunca andou, levantar e pular, gente, é espetacular isso. Os homens são bravos, eles prendem Pedro. E o que acontece? Pedro disse,
Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação. O que é isso aqui? Pedro está usando de ironia. Muitas pessoas não entendem esse recurso, esse é um recurso retórico. Ser irônico, muitas pessoas dizem, isso é pecado, não pode ser irônico. Na Bíblia, você vê muitas vezes a ironia sendo usado de forma correta e sendo um recurso divino. Pedro está dizendo assim, olha, já que nós estamos sendo interrogados porque fomos presos porque realizamos uma boa ação, ele está provocando os juízes de Israel, dizendo, olha, estamos aqui hoje presos por fazermos o bem? Vocês lembram de Elias, no Monte Carmelo, quando os 450 profetas de Baal estão clamando? E eles clamam desde a manhã até meio-dia? O que Elias diz para os profetas? Quem lembra disso aí? Esse conteúdo do Antigo Testamento. Fale mais alto, quem sabe Baal está dormindo. O que é isso? Ô Elias, para. Seja um servo de Deus. Não, ele está usando de ironia. Grite mais alto, e ele vai provocando os homens. E Pedro provoca o juiz, o Supremo Tribunal Federal de Israel. E diz, já que nós estamos num julgamento ilegal, estamos sendo investigados porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber, o que é que vocês querem saber? Vocês querem saber como ele foi curado. Sabe qual é a palavrinha grega que traduziram por curado aqui? É a palavra sozo. Mas se o tradutor traduziu correto, ele deu o sentido correto aqui, vocês estão nos interrogando para saber como esse homem foi curado. Mas se Pedro colocasse, vocês querem saber como esse homem foi salvo? Pode imaginar a confusão que seria? A pessoa pensar salvação e ir para o céu. Pedro não está falando da salvação daquele paralítico. Não sabemos nem se ele se converteu. Pedro só apenas diz, esse homem foi sozo. Foi salvo da doença. Então, salvação pode significar, na Bíblia, salvar alguém de um tipo de doença. Olha só outro aspecto, aqui a palavra que foi usada no texto. A mesma palavrinha sozo pode significar também doença física, em que sentido? Lucas 8:46, outro texto muito conhecido. Lembra quando Jesus está andando e uma mulher que tem fluxo de sangue, tem uma hemorragia muito grande durante anos, ela vem escondida, estende a mão e toca em Jesus e é curada? Olha o que o texto diz. Jesus disse, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Jesus está no meio de uma multidão, centenas de pessoas se acotovelando, empurrando, de repente ele para e fala assim, alguém tocou em mim. Os discípulos olham e falam, Jesus, como assim? Todo mundo está tocando em você? Ele fala, não. Ele insistiu. Alguém tocou em mim de forma diferente, porque eu senti sair poder. Eu fui tocado. E Jesus sabia, mas ele está provocando para ver se a pessoa se manifesta. E o que acontece? Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, porque ela sabia que Jesus parou, quem sabe Jesus ficou olhando na direção dela, alguém tocou em mim. Ele ficou olhando, ele podia falar, foi você, mas ele não fala. Saiu o poder, e os discípulos estão olhando para o lado sem saber. A mulher, não podendo ocultar-se, aproximou-se trêmula, com medo, porque era inadequado, impróprio, tocar, na cultura deles, uma mulher tocar num homem publicamente ainda. E prostrando-se, disse diante dele, declarou à vista de todo o povo, não escondeu de ninguém, podendo até ser disciplinada por isso. E ela disse o quê? A causa porque ele havia tocado. Ela disse porque ela tocou, falou por causa da doença. E como imediatamente fora curada. Então lhe disse, olha o que Jesus disse para a mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A palavrinha usada aqui para a tua fé te salvou é a palavra sozo. Ele disse para a mulher, vai em paz, a tua fé te levou para o céu? É isso que ele queria dizer para ela? Não. A fé que você tem salvou você em que sentido? Da doença que você tinha. Quantas vezes Jesus falou isso para outras pessoas? Vai em paz, a tua fé te salvou. Não está falando de levar a pessoa para o céu. Está falando de livramento de doença. É possível que salvação na Bíblia se aplique a isso? É possível. Então você precisa saber que Jesus salva das doenças. Tudo bem? Você não pense, não, eu sou de uma igreja tradicional, uma igreja batista, então a gente não crê em milagres. Claro que cremos. Oramos por milagres.
Nós só não ordenamos os milagres como as pessoas fazem por aí. Nós pedimos a Deus, se Ele quiser curar, Ele é Deus. Ele diz sim, diz não, mas Ele cura. E você pode orar pedindo a Deus. Olha o verbo que eu usei, pedindo, pedir a Deus por cura. Vai no hospital visitar um enfermo, tem um parente doente em algum lugar, tem alguém doente em casa, ore a Deus, peça a Deus, implore por cura. E quem sabe, do trono do céu, ele diga assim, a tua fé te salvou. E você se levanta, ou a pessoa pela qual você orou, vai ser curado também. Tudo bem? Mas você nunca deve dizer, eu ordeno, eu não aceito essa doença. Sai do seu trono, desce aqui, estou mandando que o Senhor faça isso. Isso é bobagem. Isso é uma infantilidade, é uma afronta a Deus. Nunca faça isso. Olha aí a palavrinha usada, sozo. Então, a Bíblia pode significar salvar doença física. Mas também pode significar, na Bíblia, a palavra sozo pode significar salvar, livrar de problemas que surgem. Problemas do dia a dia. Nós passamos por problemas. Texto fundamental. Pedro vai andar sobre as águas, lá no Mar da Galileia. Eles estão com medo, Jesus aparece andando nas águas. Eles dizem, é um fantasma. E Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E Pedro diz, se és tu, ordena, permita que eu vá até você. E Jesus falou, vem. Não sei se Pedro contava com essa resposta, mas ele falou, pode vir. E aí Pedro, o mais desafio da fé ali nesse caso, foi o primeiro passo. Porque quando ele tirou o primeiro pé do barco, ele tinha um pé no barco, um no ar. E aí ele põe o pé na água. Quando ele põe o pé na água, tem pessoas que dizem assim, a água ficou dura. Não, a água não ficou dura. Ah, ficou igual um vidro. Não. Ela congelou. Nada disso. A água continuava fluida. Na cabeça de Pedro não fazia sentido, porque ele pisou na água, a água mexia, molhava, mas não afundava. Então ele pôs o primeiro pé, imagina que ele deu aquela cutucadinha para ver se estava firme. E aí ele tira, quando ele tira o outro pé do barco e pisa com os dois pés na água, vocês podem imaginar o semblante de Pedro? Para quem ele está olhando, ele está vislumbrando, ele está maravilhado com o que acontece. Ele olha para os discípulos e fala, estão vendo só? Que é uma pessoa, dá uma olhada onde eu estou, gente. Os discípulos estão todos olhando para lá, nem estão olhando para só Jesus, estão olhando para o pé de Pedro. Uau! Só 2 pessoas andaram sobre as águas, sabiam disso? Jesus e Pedro. Não tem relato de outro ser humano. Para Moisés foi poderoso, Deus abriu. E Pedro começou a andar. Mas quando ele ficou no meio do caminho, entre chegar em Jesus e longe do barco, agora era a mesma distância, o texto fala o seguinte. Então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, ou seja, tirando os olhos de Jesus e notando, na força do vento teve medo. Quando ele sentiu a força do vento, falou, nossa, eu estou no meio do mar aqui. É sério? Quando ele teve medo, começou a submergir. Eu gosto aqui desse abrandamento. Começou a submergir. Como que você imagina esse começou a submergir? Você imagina a pessoa assim, vai descendo, devagarzinho, fala, olha, a água está no meu joelho, Jesus, me ajuda aqui. Já viram aqueles programas do Silvio Santos que a pessoa senta e tem uma bolinha que você fica jogando, e tem a tábua e tem água embaixo? E se você acertar o botão, quando Pedro teve medo, ele afundou, ele tomou um caldo, ele afundou. E quando ele saiu da água, ele fez a oração mais curta da Bíblia, mais dinâmica. Ele não falou, ó Senhor, Pai das nuvens, Deus de Abraão, Isaac. Não, foi direto no ponto que ele falou, salva-me. É isso que ele fez. Sabe a palavra que ele usou aqui? Sozo. Será que Pedro estava pedindo para salvar, para levar para o céu? É o contrário. Não me leva para o céu agora. Ele está pedindo exatamente o contrário. Senhor, para o céu não. Eu quero ficar. Salva-me porque eu não quero partir agora. Não é me leva com você. A palavra salvação pode ser usada no sentido de salvar pessoas de problemas. De modo que quando você vai a uma igreja, e quando você está num culto ou na sua casa, você pode orar e falar, Senhor, salva-me desse problema. Estou passando por um problema no casamento. Estou com um problema profissional. Senhor, salva-me. Deus é um Deus que salva também disso. Os crentes precisam aprender a pedir.
O nosso Deus atende esse tipo de pedido, Ele salva. Aliás, Ele salva muitas vezes dessa forma. E se você parar e for alistar na sua vida quantas vezes Ele já fez isso com você, você ficará surpreso. Porque Ele salva no sentido de levar para o céu uma vez só. E o resto da vida Ele fica salvando de doença, de problema, de crise, de dor, de coisas que você vê e coisas que você não vê. Ele vive salvando você nos outros sentidos. Tudo bem? Então você já viu que Ele salva no sentido de livrar de doença e salva também no sentido de resolver problemas que surgem. Porém, a palavra, como eu disse, a palavra salvação, ela é complicada porque em outros lugares ela também foi usada. E se você não atentar com cuidado para a palavra de Deus, vai gerar uma confusão tremenda e é o que acontece de fato. Por exemplo, olha um outro texto aqui fundamental. Quais são os perigos envolvidos na palavra salvar? E é onde as pessoas tropeçam, é onde elas naufragam e a confusão se instaura. Por exemplo, olha o que Paulo diz para Timóteo no capítulo 4, no versículo 16. Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E agora nós temos um problema, porque você sabe que aquele não está falando de salvar de doença. Você sabe que não está falando disso. Certa vez um pastor estava falando sobre esse texto. Certa vez um pastor estava falando sobre a segurança que o crente tem da salvação. Segurança eterna. A Bíblia diz em muitos lugares que uma vez que você é salvo, você é salvo. Assim como você nasceu da sua mãe uma vez só, e não tem como desvoltar o nascimento, não tem. Você vai ser filho da sua mãe sempre. Não tem como voltar atrás. Quem nasce do Espírito também nasce uma vez só. Não tem como, eu não quero nascer. Não tem, nasceu. Você pode ser, nessa vida, inimigo dos seus pais. E falar, eu me rebelo, eu não aceito, eu estou revoltado, eu quero ser deserdado. Faz o que você quiser. Vão te dar um documento dizendo isso, aquilo, mas você é filho. Não tem o que fazer. Nasceu do Espírito, é salvo. E a Bíblia diz que quando você nasce, não tem como voltar atrás. Você é um salvo. Enquanto o pastor falava sobre isso, é comum que os pastores às vezes participem de debates, de palestras, e às vezes você participa de lugares em que abre-se para perguntas, e as pessoas vão fazer perguntas. Algumas pessoas, quando perguntam aos palestrantes, eu sei porque eu vou dar palestra em muitos lugares, e eu sei as pessoas que fazem perguntas porque querem aprender, e há pessoas que fazem pergunta porque querem desafiar. Você vê isso até em casa, filhos, quando eles perguntam uma coisa e, por exemplo, um pai fala assim, não mexa em nada, não toque em nada. E aí o filho fala assim, eu posso tocar no chão? É dúvida na cabeça dele? É uma dúvida real? Eu posso tocar no ar? Eu acho que tem até um desenho dos Minions, do Gru, que uma das meninas usa esse tipo de argumento. Não é uma pergunta para você saber, é uma pergunta para desafiar, para mostrar, você está errado. Você está dizendo que eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer em algumas coisas. E o jovem perguntou para esse pastor, que era um homem temente a Deus, ele perguntou o seguinte, como é que o Senhor pode falar sobre certeza de salvação se a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, que nem mesmo Timóteo tinha certeza de salvação? A ponto do apóstolo Paulo dizer para ele, Timóteo, olha lá, tenha cuidado, Timóteo. Então Timóteo não tinha certeza de ser salvo ainda. Paulo diz, Timóteo, toma cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de você como pastor e também do seu ensino. Por que, Paulo? Porque eu tenho que tomar cuidado com isso. Continua nesses deveres, ou seja, de pastorear e ensinar, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo. E o jovem disse assim, e mais, salvará os teus ouvintes. Então o jovem disse, a Bíblia diz que se Timóteo, ele devia tomar cuidado para agir de uma maneira, de salvar a si mesmo e os ouvintes. Então Timóteo não tinha certeza, essa bobagem de segurança eterna não é real,
Porque Timóteo não tinha isso. E por que ele usou esse argumento? Porque ele pegou a palavra salvar aqui e colocou a salvação em que sentido aqui? Levar para o céu. Então o texto, se for dessa forma lido, está dizendo o seguinte: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e do seu ensino. Porque se você fizer certinho e tomar cuidado com o que você fala e como você vive, você vai para o céu e mais, você vai salvar a sua audiência. Vamos supor que é isso, tá bom? Vamos supor, olha a palavra que eu estou dizendo aqui, para que você entenda. Vamos supor que essa palavra signifique realmente, nesse texto, salvação para levar para o céu. Qual é o problema aqui? Surgem dois problemas imediatos. O desdobramento é terrível. Se essa palavra nesse texto significa salvação levando para o céu, então nós temos nesse texto duas formas de salvação, dois meios distintos de salvação. Uma para o pastor e uma para a audiência. Como é que o pastor é salvo? Nesse texto, tomando cuidado de si mesmo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu for muito obediente, se eu andar certinho nos deveres pastorais, eu vou me salvar. Como é que nós chamamos isso? Salvação por obras. Mas para mim, é pesado, para vocês piorou. Porque o texto fala que se eu tomar cuidado com a doutrina, eu vou salvar os ouvintes. Então, sabe como o pastor é salvo? Por observar o seu reto proceder. E a congregação? A congregação é salva por sorte. Se ela der a sorte de ter um pastor que segue a sã doutrina, então vai ser salvo. Se por acaso você já passou por alguma igreja, ou a nossa igreja, e se eu ensinar o ensino errado, lamento muito, você não irá para o céu. Porque esse texto, à luz das pessoas que acreditam que isso é salvação, está ensinando que a salvação dos ouvintes virá se o pastor tomar cuidado com a doutrina. Isso é bom para você? Se eu falar para você que a sua salvação depende de quem está ensinando aqui, que agora você vai ser salvo a partir da diligência e da forma perfeita como o ensino for passado, vai virar o caos. Então, esse texto não está falando sobre salvação no sentido para o céu. Mas ainda precisamos explicar, então, o que significa isso. A palavra salvação, ela tem, como nós falamos, nuances, sentidos e variações dentro do texto. Na época em que Paulo escreveu isso para Timóteo, o que acontecia, o perigo que rondava as igrejas, era os falsos mestres. Eram os enganos, os equívocos. Algumas pessoas adentravam a igreja e ensinavam na igreja coisas terríveis. Por exemplo, dizendo assim: você vai ser salvo se você não comer presunto. Isso existe até hoje ou não? Existe até hoje. Dentro do adventismo, é uma das crenças. Se você comer carne de porco, você vai para o inferno. Abra em 1 Timóteo 4, rapidamente, que é o texto que está aqui em questão. Timóteo capítulo 4 diz assim: ora, o verso que nós estamos lendo é o 16 aqui, tenha cuidado de ti mesmo, tá bom? Para você entender, olha o contexto, qual é o problema que Paulo está preocupado aqui. Não é a salvação que leva ao céu, é a salvação de uma outra coisa, olha só. Verso 1, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo está ensinando abertamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão dar as costas à fé. Por que farão isso? Por obedecerem a espíritos enganadores a ensino de demônios. Então Paulo está preocupado dizendo o seguinte: dentro das igrejas, as pessoas vão começar a sair. Por quê? Porque vão adentrar na igreja espíritos enganadores. E espíritos enganadores, ele está falando de falsos líderes, motivados, impelidos pelo diabo, eles vão entrar na igreja e vão ensinar mentiras destruidoras. E Paulo diz, o ensino dessas pessoas é ensino de demônios. Os demônios vão estar falando do púlpito através desses homens. Paulo, e que ensino é esse? Como eu posso identificar se o ensino do púlpito é um ensino demoníaco ou celestial? Paulo diz
pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então, você sabe que é um ensino demoníaco quando do púlpito é contado mentiras de homens que têm a própria consciência cauterizada. E fazem o quê? Verso 3. Qual é o primeiro ensino demoníaco aí? Versículo 3 de 1 Timóteo 4. Proíbem o casamento. Paulo diz que nos últimos dias, espíritos demoníacos levariam homens para dentro da igreja para que ensinassem as pessoas o seguinte: não casem, casar é errado. Em outras palavras, o celibato. A Bíblia fala que Deus chama algumas pessoas para serem celibatárias. Mas você não tem na Bíblia o ensino bíblico para dizer assim: não casa, não casa, é proibido, é errado casar, é pecado. Pelo contrário, quando Deus formou o casal, ele falou que era bom. Ensinar o celibato é um ensino demoníaco. E você vai descobrir muitas igrejas que ensinam: não pode casar, porque casar é pecado. O que mais? Eles exigem a abstinência de alimentos. Então, olha outro ensino demoníaco: não pode comer isso, não pode beber isso, não pode comer tal coisa. Isso acontece hoje? Acontece. A Bíblia fala que são ensinos de demônios dentro da igreja. Mas eu não tenho como explicar todo esse texto aqui. Eu só quero que você guarde isso, porque nós estamos no versículo 2, vai chegar no 16. O que é salvar nesse texto? Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, toma cuidado de você e da sã doutrina. Por quê? Porque se você tomar cuidado da sua vida e for um bom pastor e pregar o que é correto, você vai salvar a sua igreja do ensino errado. Você vai salvar a sua igreja dos falsos mestres. Você vai salvar a ti mesmo e as pessoas que estão na sua congregação. Eles não vão cair nesses tropeços. Eles vão casar. Eles vão comer livremente os alimentos com paz no coração. Então, se você for fiel e ensinar a verdade, você vai escapar disso e vai salvar os seus ouvintes. Eles não vão tropeçar nessas tolices. Entenderam o que é salvar aqui? Não é ir para o céu. É fazer com que as pessoas escapem do perigo, escapem do engano. Isso é uma função pastoral. Quando um púlpito é contaminado, todo o rebanho sofre. Suponha que você venha domingo que vem aqui, não vai acontecer, mas só uma hipótese. E eu diga para você que a semana que vem nós vamos ter um óleo aqui sagrado. E que você vai levar esse óleo para sua casa e esse óleo vai resolver todas as coisas. Se você tomar remédio, você vai parar de tomar remédio, é só passar esse óleo, não precisa mais tomar. Se é diabético, não toma mais insulina. Se você tem algum tipo de outro problema cardíaco, não toma, só basta passar esse óleo. O que vai acontecer? Quem vai tropeçar? Os ouvintes vão se arrebentar, vão morrer. É disso que Paulo está falando, olha. Prega a doutrina e cuida da sua vida e você vai salvar a você mesmo, porque você não vai cair no erro e os seus ouvintes vão andar seguros. Então é assim que você entende salvação. Como é que eu sei que isso não é salvação para o céu? Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nunca ensina que a salvação dos ouvintes depende do pregador. E graças a Deus por isso. Então é um ensino geral das Escrituras. Outro texto, aí em Timóteo também, olha como Paulo se preocupava com essas coisas. Não permito que a mulher ensine aos homens, e nem que tenha autoridade sobre eles. O texto dessa noite não é falar sobre isso, mas esse texto aqui, ele nunca vai desaparecer da Bíblia. É um texto muito claro. É um texto, claro como o dia, condenando, dizendo assim, olha, ele não é um conselho, eu acho que não é bom. Ele fala, não, eu como apóstolo, não permito que a mulher ensine aos homens. Ele está falando aqui relacionado à função pastoral. Mulher não pode ser pastora. Ah, mas eu não concordo. Não, pode discordar, não é de mim, não fui eu, só estou lendo o texto. As pessoas precisam entender. Hoje em dia, falar isso é uma ofensa. Como o nosso culto é transmitido na internet, pode imaginar que os comentários virão. Ah, uma igreja, sei lá como é que chama aí, mulher fóbica. Sei o termo que vão dar para isso aí. Mas o texto é claro. Eu, apóstolo, não permito. Na autoridade de apóstolo que eu tenho, não, eu estou proibindo, é uma proibição. Antes, devem ouvir em silêncio. Aqui, não é que a mulher, quando chega na igreja, não pode falar nada. Ele está falando da função pastoral. A mulher pode chegar na igreja, pode conversar. Mas ela não deve vir aqui à frente da igreja como um todo e ensinar. Paulo está preocupado sobre
as mulheres não devem exercer autoridade sobre eles, sobre os homens. Então, se uma mulher for pastora, ela vai ter autoridade sobre outros homens. Uma mulher pastora, em casa, ela é submissa ao marido. Na igreja, ela é autoridade sobre ele. Olha que loucura, imagina os filhos desse casal. Tá em casa, quem manda aqui? O papai. Vamos para a igreja, quem manda aqui? A mamãe. É o caos. E Satanás tem invertido isso. Mas veja, antes de você falar, mas pastor, eu não concordo, Paulo vai apresentar a razão. Paulo dá razões bíblicas porque a mulher não pode ser pastora numa igreja. E as razões, elas não são culturais. É porque no Brasil é diferente. Não, nada disso, nem intelectuais. Há mulheres, muitas, vou falar só para nós aqui em segredo, há muitas mulheres que dão show, ultrapassam intelectualmente os homens. Muitas mulheres são excelentes pregadoras, são excelentes mestras. Mas o fato é que Deus falou, não faça isso na igreja. Sobre homens, ok? Continua aí. Antes devem ouvir em silêncio. Agora Deus vai colocar os argumentos. Paulo vai colocar. Por que, Paulo, não pode a mulher ser pastora? Porque Deus fez Adão primeiro e depois Eva. Ele usa a primeira base do ensino dele, é a ordem da criação. Ele diz assim, quando Eva abriu o olho, tinha alguém lá. Ela perguntou, onde nós estamos? E Adão falou, nós estamos em tal lugar. Como é que funciona aqui? Adão falou, pode comer livremente daquela árvore. Ou seja, existia uma linha de comando. Quando Eva chegou, Adão já estava ali. Então ele coloca a ordem da criação. O primogênito, ou o primeiro sempre tem primazia. É isso. Ele vai ensinar, porque ele chegou primeiro. Tudo bem? Segundo argumento. E Adão não foi enganado. Ou seja, o que significa Adão não foi enganado? Mas a mulher foi enganada e o resultado foi o pecado. Adão não foi enganado. Quando Adão comeu do fruto, ele sabia que aquele fruto não podia comer. Ele não estava sendo enganado por ninguém. Quando Eva apresentou para ele, ele falou, nossa, esse é o fruto que Deus falou que não. E pegou e comeu. Comeu porque quis. Comeu de livre e espontânea vontade, com a mente iluminada, sabendo isso é errado, e comeu. Eva não. Eva, a serpente falou, não, pode comer, não tem nada demais, não vai acontecer nada. Eva foi enganada. E o que isso tem a ver com o contexto de igreja? O que aconteceu no Éden trouxe consequências para toda a raça humana. Toda a raça caiu. Na igreja em Cristo, no novo Adão, Deus quer restabelecer a ordem do Éden. E quer que os homens liderem com amor e as mulheres se submetam com humildade. E se amem mutuamente. Mas olha o que acontece. Eva foi enganada e o resultado foi pecado. E a parte difícil do texto, que se você procurar por aí, até nas suas bíblias de estudo, quem tiver bíblia de estudo aqui pode ver, as pessoas não comentam isso daqui. Elas fogem do texto porque é um texto cheio de espinho, olha só. Mas a mulher será salva, sabe qual é a palavrinha que ele usou aqui? Sozo. A mulher será salva dando à luz a filhos, desde que continue a viver na fé, no amor, na santidade com discrição. Complicou a história aqui, hein? Esse texto complicou. À luz desse texto, se a palavra salvar aqui significa ir para o céu, ser salva pela fé, o que o texto ensina? Como é que as mulheres são salvas? Mulher só é salva, a luz, se você pegar aquela palavra ali e colocar como salvação para ir para o céu, mulher só vai ser salva se tiver filhos. Então, se você não tem filhos, eu lamento muito, mas você não vai para o céu. Amém? Fica feliz com um texto como esse? As solteiras estão aqui, casa logo e tenha filhos, porque a mulher será salva dando luz a filhos. Se não der, e não é só um não, hein? Cadê a Cláudia que está ali em cima? Jefferson, Cláudia, não é só um não, tem que ter 2 para cima. E as pessoas vão ensinar isso aí, começam a ensinar na igreja. O que esse texto está falando? A palavra salvação aqui dentro desse texto, o contorno que eles dão aqui, não pode fugir disso. Salva aqui, ele está dizendo o seguinte, Eva, no dia que Eva e Adão pecaram, os dois pecaram, Deus trouxe consequência para os dois.
Ele trouxe consequências para Adão e trouxe consequências para Eva. Uma das consequências, entre outras, uma das que ele trouxe para Eva é a seguinte: Eva, você não pode mais exercer autoridade sobre o seu marido. Antes, você até poderia orientá-lo, ensiná-lo, mas agora, no contexto de igreja, você não poderá fazer isso. E mais, você poderia ser uma mestra, não sei se essa palavra existe, mas você poderia ser na igreja uma mestra, assim como um pastor mestre ensinando todo mundo, mas você não poderá fazer isso. Eu retiro de você isso. Em outras palavras, vou usar uma palavra aqui, entenda só uma questão de semântica. É como se Deus dissesse para Eva assim: Eva, dentro do contexto de se tornar uma mestra, você vai se tornar inútil na igreja. Você não exercerá autoridade sobre os homens. Você pode exercer autoridade sobre crianças, sobre outras mulheres, mas sobre os homens, não. Mas então, e o que eu faço? Eu queria tanto ser mestra, eu queria tanto ensinar, mas a queda colocou sobre mim essa consequência. Como é que eu posso ser salva? Olha a palavra. Como é que eu posso ser liberta dessa condição? Paulo diz: você quer pastorear? Você quer? Simples, tenha um rebanho, dê à luz a filhos e oriente todos eles, porque eles vão se tornar homens e eles vão fazer diferença. Você pode ser uma mestra, você pode atenuar os efeitos da queda. Como? Sendo salva dessa condição que foi imposta sobre você, tendo filhos. Porque em casa, a mulher é pastora, ela é professora, ela é mestra. Gente, tudo aquilo que ela queria fazer na igreja, Deus fala: faz na sua casa. E faça com excelência, vai ser uma bênção. E Deus fala: faça abertamente na sua casa, tenha quantos filhos você quiser e faça isso. Mas muitas mulheres dizem o quê? Não, em casa eu não quero. Eu quero ensinar onde? No púlpito da igreja. Então Paulo ensina: eu não permito, mas para que a mulher não fique nessa condição em que ela não pode ensinar, ela será salva dessa consequência dando à luz a filhos. E não é só ter filhos. Ela vai ser salva dessa condição desde que ela continue a viver na fé, porque se ela viver na fé, ela vai ensinar corretamente. Desde que ela viva no amor e na santidade, então ela vai ser uma mestra do ensino da verdade e retidão. É isso que ele está falando. Todos esses aspectos aqui estão relacionados à salvação. Mas para terminarmos, qual é a essência da palavra sozo? Salva da doença, salva da pobreza, salva de condições que limitavam a sua atuação, como no caso da mulher aqui, salva da heresia e do engano, como foi para Timóteo. Mas a essência bíblica da palavra salvação, ela é fundamentada em Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos. E a palavra sozo aparece lá. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a graça e a fé, não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus concede às pessoas a graça, oferecendo Jesus na cruz, e a fé para crer nele. Isso é a essência da salvação na Bíblia. Essa é a salvação mais crucial, mais importante. Olha só uma definição de salvação. Salvação, todas as outras coisas que nós falamos lá servem, mas na Bíblia, o grosso da palavra é usado nesse sentido. Salvação é a obtenção da vida eterna com Deus. Isso é salvação. O que é dado a todo aquele que, crendo em Jesus, é justificado e perdoado da culpa de Adão. Quando você crê em Jesus, Deus, o Pai, anula a culpa de Adão e fala assim: você não vai receber a culpa de Adão sobre você. E Deus também anula os seus próprios pecados, os nossos próprios pecados. E o que acontece? Nós recebemos o cancelamento da condenação. A dívida foi cancelada. Deus falou assim: o meu filho pagou. Isso é salvação. Cancelamento da condenação eterna que estava sobre si. Em 3 blocos simples, seria o seguinte: salvação é o livramento da culpa do pecado que ocorreu no passado em Adão. Salvação
é o livramento do domínio do pecado do presente. No presente, o pecado não domina mais você. Ele exerce força, ele atrai, mas ele não te governa. Você não pode dizer, eu sou obrigado a fazer isso. Não. O crente foi liberto. E salvação é o livramento da presença e do castigo do pecado no futuro. Hoje nós estamos na presença do pecado. Você vê o pecado à sua volta o tempo inteiro, mas há um dia em que você vai ser liberto da presença do pecado. Você não mais verá o pecado. E há um dia em que você vai ser liberto do castigo que vai ser colocado sobre aqueles que rejeitaram a salvação. De modo que quando nós passamos essa semana falando em EBF para as crianças, de uma maneira bem simplificada, não tem como abordar tudo isso para as crianças, isso só é obtido pela fé em Jesus. E a pergunta para você crucial é, você já encontrou esse tesouro? Não quero saber se você é rico, se você é famoso, não quero saber se você tem prestígio, se a sua família é poderosa, se é humilde, não importa. Quando você sair por aquela porta e o culto terminar, você está indo para o céu ou para o inferno. Não tem dois caminhos, não tem duas alternativas. Se você, na quinta-feira, quando eu fiz a pintura do quadro, e eu apresentei para as crianças, Jesus um dia voltará a esse mundo, ele vai encontrar dois tipos de pessoas. Pessoas que colocaram ele no centro da vida e colocaram o eu do lado de fora. E o outro grupo de pessoas é essas pessoas que colocaram o eu dentro e colocaram Jesus de fora. E me chamou muita atenção, porque quando terminou, eu apresentei tudo e orou, uma criança veio falar comigo, uma única, um menino. Sabe qual foi a pergunta dele? Ele falou assim, não pode ter um terceiro tipo? E a pergunta dele foi muito sincera, ele falou assim, esse ou esse, mas não pode ter um terceiro? E sabe o que ele queria dizer? Alguém que tenha eu e Jesus no mesmo trono. Ora Jesus manda, ora eu mando. E eu disse para ele deve ter uns 8 anos, e eu disse assim, não tem. Quando Jesus voltar, ou você é esse, ou você é esse. E nessa noite eu digo para você, com a autoridade de ministro do Evangelho, não há uma terceira opção. Sentado aqui como você está, você é salvo ou perdido. Se você infartar neste momento, é céu ou inferno. Não tem meio termo. Pastor, estou pensando em inferno. Pastor, vou considerar inferno. Não há escape. Você pode fugir, as pessoas costumam fugir de certas perguntas como essa. Você já encontrou esse tesouro da salvação? Você pode se esquivar de perguntas que você quer comprar esse carro, quer comprar essa casa? Você pode adiar isso aí para depois. Não vai mudar nada a sua vida. Porque quando a vida terminar aqui, essas perguntas param na história. Mas se você aceitou Jesus como seu Salvador ou não, vai ecoar por toda a eternidade. E você é um louco se você veio nessa noite e sair por aquela porta sem ter a certeza de salvação. Quem diz para você que você vai terminar essa noite ou vai acordar amanhã cedo? Quem sabe Jesus mandou você aqui nessa noite para você ouvir isso? E se você fala, vou pensar, deixa eu dizer para você que se você partir daqui, dessa terra, naquele dia eu me levantarei e direi, Senhor, ele ouviu, ela ouviu, ela é culpada, ela teve todo acesso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não brinque com a sua vida. Talvez você seja muito pequeno nessa história, mas os menores nessa história, por mais fracos que sejam, se colocarem a esperança verdadeira na salvação que vem da cruz. Então, no outro lado, como nós cantamos hoje, além do rio, o rio da morte, quando estivermos do outro lado, você então desfrutará dos benefícios da salvação. Baixe sua cabeça um instante. Nós vamos orar. Ninguém está olhando para você, ninguém está julgando você. Responda no seu coração, de fato, no seu coração. Se você morrer hoje, se você morrer nesse instante, você tem certeza de que você vai para o céu? Porque se você tiver
1% de dúvida, se você está inseguro quanto a isso, a Bíblia diz: clame, ore. Jesus disse que o que vem a mim de maneira nenhuma é lançado fora. Diga a Jesus assim: Senhor, eu não tenho certeza. Senhor, eu frequentei uma igreja a vida toda. Senhor, eu sempre ouvi das suas verdades, mas eu não tenho certeza. Eu tenho medo. Senhor, dá-me da tua paz. Perdoa os meus pecados. Eu sei que sou pecador e sei que o nosso pai inicial, Adão e Eva, eles pecaram. Eu sou culpado. Perdoa-me, Senhor. Completa a minha fé. Eu não consigo crer. Levanta-me, Senhor. Liberta-me das amarras do pecado. Tua palavra diz que Satanás encobre os olhos para que a luz do Evangelho não resplandeça. Por favor, abra os meus olhos, eu quero ver. Eu sei que o Senhor Jesus tem poder para salvar, para mover montanhas. Tira de diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, tudo aquilo que é obstáculo para a salvação. Por favor, salva-me, Senhor, salva-me. Salva-me e eu serei eternamente seu servo. Purifica-me, Senhor. Não deixa eu sair daqui, Senhor, sem ouvir no meu coração, por meio do teu Espírito, a certeza de que sou um salvo. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, pelos seus filhos. Pais que estão aqui, orem, clame a Deus para que Deus os salve. Cristo tem poder para salvar e só Ele tem. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite implorar. Se alguém nos ouve nessa noite em casa, à distância, nos ouvirá, ou se alguém aqui está presente e não é salvo, ó Senhor, liberta das amarras, abra os olhos, chama das trevas para a luz. O Senhor tem poder, nós não temos. Move as montanhas e salva, Senhor. Liberta os cativos. E seja glorificado na vida dos seus filhos, aqueles que já estão salvos, que eles vivam alegres, sabendo que independente das lutas, eles terão um final maravilhoso, vida eterna, perdão. Salva, Deus, e glorifica o teu nome. Ouça a nossa prece. Salva os pequeninos. Salva todo aquele que tiver contato com o Evangelho verdadeiro. Nós assim oramos e descansamos no seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos